Olá, pessoal. Vamos então continuar nossa unidade voltada a planejamento e controle de operações, mais especificamente nessa primeira parte, um assunto mais qualitativo, mais atual, relacionado ao sistema de produção enxuta, o sistema Lean, que tem alguns focos bem claros, como a gente viu, de reduzir desperdícios, reduzir perdas e, com isso, melhorar a experiência do cliente por meio de produtos com maior valor agregado, menor tempo de entrega, garantia da qualidade, garantia dos requisitos, né, do cumprimento das especificações, além da condição, quando comercialmente necessário, a gente trabalhar com preços mais baixos, enquanto por conta do custo menor que é obtido. Nós vimos que um pilar fundamental, um elemento básico para que esse sistema funcione é o just-in-time. O just-in-time, como o nome indica, exatamente na hora, significa você ter a condição de trabalhar de forma sincronizada, de forma integrada com o mercado, fazendo com que cada posto entre em operação somente quando for essencialmente necessário. Ou seja, será que nós precisamos começar a fabricação de um determinado produto, ou já precisamos começar a realizar uma parte de um determinado serviço? Depende. A ideia é que a gente comece a fazer isso no último momento, no momento exato, de forma que não gere estoque, de forma que o cliente seja atendido no prazo que ele deseja, da forma como ele deseja, sem, para isso, criar desperdícios internos no nosso sistema. Então, um pressuposto básico do Just-in-Time é que existe um fluxo de informação interligando essas várias atividades do processo. Sem esse fluxo de informação, que, como nós vimos, deve acontecer de forma inversa ao fluxo de material, ou seja, do último posto para o começo, para o primeiro, que vai fazer com que cada um deles, de fato, comece a sua operação no momento certo, no momento que é efetivamente necessário. Existe uma ferramenta para isso, que é o Kanban. Uma ferramenta ou filosofia, podemos colocar até no nível de filosofia. O Kanban nada mais é do que um trabalho, do que uma metodologia que busca sincronizar as várias áreas, sempre focando na demanda, tá? Partindo da demanda, e por meio desse fluxo de informação, indicar exatamente o que deve ser feito em cada momento. Kanban é uma palavra de origem japonesa, significa cartão. De fato, quando ele foi pensado, né, vocês viram no histórico, há bastante tempo atrás, não existia tecnologia, então tudo era feito em papel mesmo. Então haviam papeizinhos que indicavam o que deveria ser feito. Ainda hoje esses papéis são usados, mas em alguns casos já se usa o Kanban eletrônico. Percebam o seguinte, a partir do momento em que uma demanda acontece, só recapitulando o que nós já vimos, em que o estoque é reduzido, uma informação deve ser passada para o último posto, o posto que faz a entrega até esse o estoque, né, o almoxarifado, de que é necessário que ele comece a fabricar, comece a produzir. Então vem essa informação, esse operador vai consumir o material que está aqui à disposição dele, ele vai usar esse material, vai fazer o produto e vai disponibilizar de volta ao estoque. Mas quando ele usou esse material, surge a necessidade de repô-lo também. E aí a lógica continua, só que para trás. Então é dado um sinal por meio do Kanban que esse posto intermediário precisa repor o que foi retirado. Ele vai começar o trabalho dele, vai para isso consumir um insumo que está aqui disponível, vai repor esse material e essa informação vai para o posto anterior. E assim por diante até chegar ao fornecedor. Então, vamos estudar algumas características do Kanban, começando pelos seus tipos. Nós podemos dizer que existem 3 tipos de Kanban. Esse primeiro sempre vai existir. Não existe um Kanban que não tenha essa finalidade, né? Vamos dizer assim, até porque sem a produção ou a operação, nós não agregamos valor. Então não tem por que fazer sinalizações, fluxos, só para movimentar algo, não tem muito sentido.
Então, o que é um Kanban de produção? É uma ordem, é uma informação que sinaliza para um determinado posto que a operação pode ser iniciada. Tá? Então, esse Kanban de produção, na verdade, ele substitui aquilo que tradicionalmente era uma ordem de produção. Quem já atuou na área de operações sabe que existe esse instrumento, esse formulário. Então, se eu quero produzir 1000 unidades de um produto, eu precisaria abrir uma ordem de produção para fazer essas 1000 unidades. E aí essas 1000 unidades seriam iniciadas e passariam de posto a posto até o produto estar pronto. E vejam que isso aí corresponde ao sistema tradicional, produção empurrada. Na produção puxada, não. Não existe essa figura da ordem. Nós não vamos começar pelo primeiro posto. Vamos começar pelo final, em função de uma demanda realmente existente. Um pedido, uma venda. Tá? Então, com essa sinalização, a produção vai ser iniciada e não é necessário nenhuma ordem verbal ou nenhum documento específico para isso. Em algumas situações, nós podemos ter também um Kanban de movimentação, que também dá uma informação, também gera uma ordem, só que uma ordem agora para a movimentação de um material. Ou seja, a indicação de que o material pode ser retirado de um local e passado para outro. Quando é que isso é necessário? Será que se eu tiver dois postos muito próximos um do outro, ou seja, quando eu termino a execução de uma atividade, eu começo a seguinte, será que nesse caso a gente precisa trabalhar essa questão do Kanban de movimentação? Provavelmente não. A situação seria mais simples, o material seria disposto em um local pré-definido e ficaria ali à disposição para quando o outro posto precisar receber a ordem, consumir esse material que foi colocado. Agora imagine uma situação em que os postos, os setores, as áreas são separadas, são dispersas geograficamente. Nesse caso, o que é que pode acontecer? Eu precisar de uma pessoa, de um recurso, de uma empilhadeira, de um equipamento de transporte para levar o material de um local a outro. Imagina se isso for aleatório. Se as pessoas forem transportando de acordo com a sua visão. Pode chegar no momento que ele pega um material, porque está parado, leva para outro posto e lá já está cheio, não tem onde colocar. Aí vai colocar no meio do caminho ou vai ficar rodando pela empresa com esse material? Não tem muito sentido. Então, nessas situações em que é necessário uma movimentação um pouco mais planejada, mais estruturada, esse cartão vai indicar quando é necessário iniciar essa movimentação. Nós vamos ver depois um sistema que utiliza também esse tipo de cartão. Finalmente, nós temos o Kanban de fornecedor, que é aquele utilizado para informar ao fornecedor, tá, ao parceiro comercial, que nós estamos precisando de material. É aquela mesma lógica que eu acabei de mostrar para vocês naquela figurinha, só que em vez do posto anterior ser um recurso da empresa, né, funcionários, equipamentos da empresa, seria o próprio fornecedor. Então, se nós consumirmos uma matéria-prima, ela chegar a um nível abaixo de uma quantidade estipulada, o que vai acontecer? Vai ser enviada uma informação, aí certamente não vai ser um cartão, né? Não vamos mandar um cartão físico para o fornecedor, mas é uma informação, talvez na forma eletrônica, um e-mail, uma comunicação integrada entre os sistemas, de que é necessário fazer a reposição. Tá? Dessa maneira, nós poderíamos trabalhar com um nível de estoque mínimo, a fim de garantir que os nossos resultados sejam maximizados em função dessa redução de desperdício. Para que a gente possa, então, visualizar de modo mais claro o funcionamento de um Kanban, eu queria só mostrar para vocês alguns conceitos simples, mas que são importantes para que se entenda a lógica e o fluxo. O Kanban, como nós vimos, é uma informação, é uma ordem, é uma determinação de que algo pode ser feito. E esse algo seria a movimentação ou produção de determinada quantidade de peças. O primeiro ponto importante é que essa quantidade é padrão, tá? Ela não varia. Pelo menos no curto prazo, pelo menos enquanto estiver operando. É lógico que isso pode ser revisto em função do aumento ou diminuição da demanda, mas dentro daquele contexto que foi trabalhado, essa quantidade não varia. Então eu vou produzir sempre de 10 em 10 peças, eu vou transportar sempre um lote, um pallet, um container que contém 50 unidades, e sempre vai ser dessa maneira.
Essas peças, materiais, produtos ficam guardados, ficam armazenados em um depósito e o cartão fica colocado exatamente no parte visível desse depósito. Esse depósito é chamado de container e ele deve ser dimensionado, ele deve ter um tamanho tal que contenha essa quantidade que foi estabelecida, tá? Essa quantidade padrão que foi estabelecida, sendo que uma sugestão, né, algo que pode ser um ponto de partida para um dimensionamento, é pensar na metade da demanda diária. Tanto para evitar que você esteja o tempo todo tendo que produzir aquele material, imagina, produzir de unidade em unidade. Vendeu uma unidade, você já faz. Talvez não seja economicamente viável, né? Mas também não produzir demais, também não produzir gerando estoque que vai ficar mais tempo acumulado. Então, essa metade da demanda diária costuma ser um nível interessante. Cada container deve ter um cartão, como eu falei para vocês, registrando o tipo de produto a que se destina. Então, qual é o produto que está ali, qual é a sua quantidade. A quantidade sempre deve estar naquele container. As atividades de origem e de destino, ou seja, aquele produto veio da onde e vai para onde. Isso deve existir tanto no Kanban de produção quanto no Kanban de movimentação. Tá? A produção foi ativada pelo cartão ou a movimentação foi ativada pelo cartão, depende da finalidade. E cada posto de trabalho, uma vez ativado, só pode produzir a quantidade correspondente à do container. Ou seja, não é porque nós vamos começar a produzir que pegamos o embalo, então vamos fazer mais. O cartão tinha 100, mas está indo tão bem, vamos fazer 200. Não funciona assim. A produção deve ser restrita à quantidade estabelecida no container. Então, com base nesses conceitos que a gente acabou de ver, aqui nós temos um modelo de funcionamento de um sistema Kanban de um cartão. Percebam a disposição, vamos entender o que é cada figura dessa. Cada quadro desse amarelo, cada quadradinho desse amarelo aqui, representa um posto de trabalho, uma estação, com a finalidade de fazer uma etapa do processo. Aqui nós temos os painéis Kanbans. Nesses painéis é onde nós vamos fixar os cartões, tá? Para que eles sejam visualizados pelos operadores e a partir daí a produção possa ser efetivada. E aqui nós temos os containers, vejam, com quantidades padrão de peças e o cartãozinho junto dele. Então vamos entender, com base nesse modelo, como é que funcionaria o fluxo do sistema Kanban com o cartão. Tudo começa, como a gente estava conversando, de uma venda. Então imaginem que chegou um cliente e comprou uma certa quantidade de forma que esvaziou isso aqui. Então isso aqui não existe mais. O que acontece? Nós vamos ter esse container vazio e vamos ter esse cartão. Cabe à pessoa que gerencia esse estoque pegar esse cartão e colocar no painel do posto anterior. Então, ao ser colocado nesse posto anterior, o operador vai visualizar e, ao visualizar, ele vai ter a ordem, vai ter a indicação de que ele deve começar o processo de produção. O que ele faz então? Ele vem até o início do seu processo, onde o material fica armazenado, o insumo que ele vai precisar está armazenado, e ele simplesmente troca os cartões. Tá? Então esse cartão que ele pegou no painel do posto dele vai ficar nesse container de insumos que ele vai precisar, e o cartão que estava no container de insumos que ele pegou vai para o painel Kanban do posto anterior, para ser visualizado pelo operador desse outro posto, que vai então começar também o seu processo de fabricação. Com base nisso, ele vai então executar os trabalhos que ele precisa realizar, as atividades que ele precisa realizar em seu posto, vai então transformar essa matéria-prima e vai disponibilizá-la, agora na forma de produto acabado, novamente aqui para venda, para o estoque, para ser utilizado pelo cliente. Em paralelo, à medida que esse produto foi consumido, esse insumo foi consumido e o cartão foi colocado no painel do posto anterior, o processo se repete para ele. O operador visualiza, é uma ordem para que ele possa iniciar o processo, ele pega o cartão, vem até o seu insumo, troca os cartões novamente, colocando o cartão que está no insumo que ele vai trabalhar no painel do posto anterior, faz o processamento, né, bota o cartão junto do container de matéria-prima, vai processando e vai colocando esse material no container e no final disponibiliza para utilização ao posto seguinte. E esse fluxo repete até chegar no fornecedor.